E aí, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube e finalmente, né, depois de alguns dias sumido, apareci de volta, principalmente pelas requisições que vocês fizeram lá pelo direct do Instagram sobre a minha opinião em relação ao atual cenário do mercado cripto, em específico para o Bitcoin. Então, antes de mais nada, eu peço para você que deixe o seu like, considere se inscrever nesse canal e, inclusive, para você ter esse contato ainda mais próximo, vou deixar meu Instagram aqui abaixo. Por lá eu posto minhas atualizações em tempo real sobre o mercado, parte de notícias e até mesmo bate-papo que a gente acaba tendo lá pelo direct. Bom, olha só esse gráfico lindo que nós temos na tela. Bitcoin no dia de hoje reagindo para mais de 7%, tendo atingido ali 74 mil dólares na cotação atual. Ethereum subindo 9, XRP subindo 7, Solana subindo também mais de 7. Tudo puxado por um fluxo positivo também nas principais bolsas, sendo a nossa grandiosíssima bolsa americana o precursor de todo esse movimento. Então a gente já percebe Nasdaq subindo 1,7, o S&P subindo 0,8 e o índice VIX, né, que é o índice do medo, caindo mais de 11%. Isso já nos mostra um apetite ao risco ainda maior do mercado. João, o que está acontecendo? Cenário de guerra, tal, por que isso não está preocupando o mercado? A gente precisa lembrar que no cenário de guerra, Estados Unidos tem o maior potencial de controle de todo conflito, né, de liderança em relação a todo conflito, e existe sim o receio, né, de escalada disso para outros países, como foi a retaliação do Irã às principais bases americanas, tá? São situadas lá no Oriente Médio. Mas de qualquer forma, o que a gente precisa ficar de olho, tá? Ligado principalmente ao petróleo. Petróleo que segue na cotação atual de 80 dólares o barril, né, cotado ali pelo Brent, principal referência, e a preocupação é em relação à inflação, tá? Se nós não tivermos um retorno do barril de petróleo abaixo dos 70 dólares, abaixo dos 65, isso levanta preocupações em relação à inflação, que é uma das principais lutas que o Fed, né, os Estados Unidos, vem tendo nos últimos anos, e isso traz bastante ponto negativo para a aprovação do governo Trump nesse período, né, do ano de 2025-26, tranquilo? Então eu preciso que você fique de olho nessa situação do petróleo, porque em relação ao conflito, considerando ao poderio militar dos Estados Unidos, é unânime, né, que eles têm total controle, total liderança em relação a essa, não sei se eu posso chamar de guerra, já que em grande parte um país tem muito mais ataque que o outro, tá? Vamos falar um pouquinho mais agora sobre o que puxa principalmente o Bitcoin nesse exato momento. Vale notar, tá? Eu abri aqui inclusive um site para mostrar para você que nos últimos dias nós estamos tendo fluxo positivo dos principais ETFs. Desde o dia 24, né, a gente já percebe uma entrada de capital bem mais interessante dos principais ETFs. Hoje nós não temos todo o dado consolidado, mas com certeza a partir de amanhã a gente já consegue visualizar como foi o fechamento, que até então segue em 55 bilhões de dólares de entrada líquida pro Bitcoin, beleza? Ethereum, a gente pode puxar os mesmos dados para entender como é que foram os últimos dias e também demonstra algo bem positivo, né? Uma entrada líquida positiva. Vamos até voltar aqui nos dados para dar uma olhadinha. Aqui, ó. Os principais ETFs, Grayscale, BlackRock, né, representando aí em quantidade de entrada de capital líquido. Então é interessante que você acompanhe esses indicadores como uma forma de entender o sentimento do investidor daqui para frente, tá? O Bitcoin com certeza firmou uma boa posição na zona dos 65 mil dólares, né? Não tendo buscado a região dos 53 como muitos, inclusive eu acreditava que isso aconteceria, por enquanto não tivemos essa busca, beleza? Outro ponto importante e que demonstra para a gente o aumento dessa demanda pelo Bitcoin são as empresas, Bitcoin Treasury Company. Vamos voltar aqui no site, na bitcointreasury.net, falando principalmente da Strategy, tá? A primeira e maior empresa relacionada à estratégia Bitcoin, com 720.737 Bitcoins em carteira, tá? Vamos buscar um pouco mais para baixo para olhar o nosso histórico. No dia 2, tá? 2 dias atrás da gravação desse vídeo, foram feitas novas aquisições, 3.015 bitcoins a um preço médio de 75 mil dólares, tá? Então vamos ficar de olho nesse nosso posicionamento e vamos dar mais uma visualizada aqui para baixo, tá? Você já consegue perceber que
nós tivemos aquisições feitas a esse preço médio e a Strategy ela vem se consolidando, né, aproveitando esse período de oportunidades que Bitcoin acaba nos trazendo, beleza? Aqui embaixo nós já conseguimos visualizar, né, que o MNEV ele permanece em 0,92. Nós temos o market cap da empresa, né, o básico, em 49 bilhões de dólares, sendo todo o estoque de bitcoins que eles têm em mãos, né, de 52,9, tá? Eles estão nesse exato momento com menos 3% aí de rentabilidade, voltando ao 0 a 0 e inclusive tirando um pouco da pressão do mercado, o sentimento negativo de que a Strategy poderia ficar insolvente ou até mesmo acabar quebrando por causa do Bitcoin, tá? Que por sinal é algo que eu nunca acreditei. Todo o processo, todo o projeto está sendo bem interessante de acompanhar e é um estudo de caso legal. Apesar de existirem muitas outras empresas, essa é a maior e a que serve como referência, beleza? Então, se eu pudesse pontuar para você os cenários de oportunidade, acompanhando principalmente pela parte de análise técnica, é o fechamento referente a esse mês de março. Nós estamos há 1, 2, 3, 4, 5 meses em queda, tá? Tendo acumulado aí uma desvalorização de 52%. Esse mês de março, consolidando um candle de alta e até mesmo, se possível, acima do anterior, ele pode entregar para a gente a formação de um fundo mais alto do que esse anterior, apesar do rompimento, né, dessa região dos 80 mil dólares, tá? Inclusive, a gente pode sim ter uma disparada do Bitcoin se todo o cenário geopolítico acabar colaborando para a gente e até mesmo toda a parte interna dos Estados Unidos no que diz a cortes de juros, beleza? Esse é um outro ponto que depende totalmente do petróleo, que é uma das principais preocupações em relação ao conflito lá no Oriente Médio. E sim, né, eu sei que tem pontos muito mais importantes em relação à vida das pessoas que estão lá, só que entendendo que Estados Unidos tem a principal posição de liderança nesse conflito, tá, todo o poderio bélico que a gente tem, realmente, né, essa guerra está no controle deles. A questão é, e o petróleo? Tá? Toda essa situação do Estreito de Hormuz pode trazer a cotação do petróleo para ainda mais caro e pressionar o preço dos combustíveis e, consequentemente, de outras áreas que dependam aí do uso desse principal commodity, beleza? Então, fique atento, Bitcoin reagindo muito bem, nós temos, inclusive, a dominância dele estável no 1%. Essa dominância ela não está subindo tanto nesse momento por conta da alta das altcoins. Se fosse uma reação mais isolada do Bitcoin subindo e altcoins mais paradas, com certeza visualizaríamos uma dominância mais crescente. Mais interessante de acompanhar a dominância da Tether, né? Nossa principal stablecoin dentro do mercado cripto, que já demonstra aí uma profundidade muito maior da queda, beleza? Espero que você tenha curtido essa atualização. Peço para você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. E vem coisa bem legal aqui na frente desse YouTube para você se aprimorar cada vez mais no mercado cripto, seja na parte de especulação, trade ou até mesmo pensando no longo prazo, investimento, até mesmo posições em Bitcoin. Fechado? Valeu, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.